Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Olá, queridos, bom domingo a todos e a todas que mais uma vez nos assiste neste domingo de frio, este domingo do qual a gente não tem vontade de sair da cama, mas fica tranquilo, você pode celebrar este culto debaixo das cobertas, tomando aquele chimarrão, se aquecendo pertinho da sua lareira e acima de tudo, bem pertinho do nosso Deus. Com muita alegria assim nós realizamos este culto na certeza da presença do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudar a todos vocês com uma palavra de Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 a 7, que diz: Escutem, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Queridos, este nosso culto de hoje nós vamos estar falando sobre o tema Encontrando Deus na Família. E a palavra de Deus nos lembra: ensine a sua família que nós temos um só Senhor, um só Deus. Nós temos um Senhor e Deus que nos deu um mandamento que diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que neste culto de hoje você e sua família possam ter um encontro com Deus de forma bem especial. Por isso, por esse motivo de gratidão que Deus nos dá o privilégio de ouvirmos a sua palavra, nós também queremos te convidar a cantar um hino que diz assim: estou alegre. Você está alegre? Vamos juntos cantar este hino e declarar que sim, nós estamos alegres, porque nós temos um motivo muito especial para estar alegre nesse dia de hoje. Vamos cantar juntos? Domingo com este louvor tão especial, nos lembrando que nós podemos sim ser alegres e estar alegres, porque Cristo um dia nos salvou e também nos perdoou. Que esse seja o motivo da sua alegria, que este também seja o motivo da alegria da sua família. Hoje, nosso culto de forma especial, nós estamos então continuando a nossa série Encontrando Deus, e o tema então de hoje é Encontrando Deus na Família. Eu não sei se você lembra, alguns anos atrás teve uma modinha de você colar um adesivo na traseira do seu veículo, aonde você dizia então que ali era a sua família feliz.
E a partir daquela imagem, você ia então na loja, comprava os componentes, os personagens da sua família e colava na traseira do veículo. E era muito interessante porque você parava atrás de um veículo, você começava a olhar a família da pessoa. E ali nessa traseira a gente encontrava famílias felizes, com pai, mãe, seus filhos. Outras famílias incluíam junto os seus animais. Outras famílias se denominavam apenas o outro, ou seja, apenas um casal. Ou ainda vovozinhos e vovozinhas se denominando como uma família. Mas também começou a surgir umas famílias diferentes. Uma família de apenas uma pessoa e alguns animais. Ou uma família com uma pessoa e outra pessoa do mesmo sexo. Começou a surgir uma compreensão de família um pouco deturpada. Por isso, nesse culto de hoje, nós vamos entender e buscar na palavra de Deus a orientação de como encontrar Deus na família. O que é ser uma família? Como encontrar Deus em nossa família? Queridos, a família, ela faz parte da boa criação de Deus. A família não surgiu por um acaso. Foi Deus que criou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28 e depois também o versículo 31, a palavra de Deus nos diz: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se rastejam pelo chão. E o versículo 31, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Vejam, queridos, Deus não apenas criou a família, mas também Deus abençoou a família. Abençoou dizendo: tenham muitos filhos, se espalhem a todos os cantos. A família que Deus criou, homem e mulher, Deus chamou de muito bom. Ou seja, a família que Deus sonhou era para ser um lugar muito bom. E ali de fato era um lugar muito bom, afinal de contas eles estavam no paraíso. Afinal de contas, eles tinham um relacionamento com o seu Criador de forma íntima. Seu Criador vinha e passeava no jardim. O seu Criador se relacionava de forma profunda com essa família. Contudo, essa primeira família, ela tomou uma decisão de seguir um caminho longe de Deus, desobedecendo à vontade de Deus. Certo dia, nessa família apareceu uma serpente de forma sorrateira, e ela foi entrando dentro desta família, seduzindo esta família e fazendo com que esta família então se desviasse da vontade de Deus. E a partir deste momento, esta família então, ela saiu do paraíso e ela passou então por alguns momentos e crises difíceis, das quais nós também muitas vezes, ainda hoje, sofremos consequências. Queridos, eu quero dizer algo muito especial para você. Você sabia que a serpente, o diabo, ele continua entrando para dentro das famílias? Ele continua seduzindo homens e mulheres a se afastarem de Deus? Você sabia que o prazer do diabo é ver uma família destruída? Sim, sabe por quê? Porque Deus abençoou a família e Ele não quer a bênção de Deus sobre a nossa família. Por isso Ele continua agindo. Talvez você possa dizer assim: ah, pastora, não, aqui em casa Ele não entra. Não entra, e toda cobra que entra aqui a gente mata. Pois é, queridos, talvez não entre cobra na sua casa, mas o diabo, ele tem várias artimanhas. Ele tem várias formas e maneiras de agir. E talvez ele está entrando na sua casa de forma sorrateira e você nem está percebendo. Não disfarçado de uma cobra, mas está disfarçado talvez de uma novela, de uma série,
ou de alguns tipos de filmes que acabam nos seduzindo a pensar que as coisas ilícitas, que a violência, que a traição, que a vingança é algo normal. Talvez ele está entrando dentro da nossa casa através de um dinheiro fácil, do qual eu ganho sem trabalhar, porque afinal de contas a Bíblia nos lembra que do suor do nosso rosto nós comeremos o nosso pão. Talvez tenha entrado dinheiro na nossa família que não seja dinheiro de honestidade. Talvez seja por estarmos fazendo apostas, enfim. Talvez dentro da nossa família o diabo tenha entrado através de superstições, através do horóscopo do dia, ou através de um benzimento, onde se precisa benzer um bebê, onde se precisa benzer por causa de determinada coisa, dos quais a palavra de Deus também nos lembra que Deus abomina, ou seja, Deus detesta quem pratica tais coisas, e quem pratica tais coisas não herdarão ao reino dos céus. E assim ele vem entrando para dentro dos nossos lares. E eu percebo, queridos, que ele tem usado nos nossos lares uma frase. E eu creio que você vai concordar comigo. Ele tem entrado dentro da nossa família e ele tem dito uma frase: todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo tem direito, todo mundo é assim. Você já ouviu essa palavra? O quanto essa palavra nos confunde e nos faz achar que, pois é, se todo mundo está fazendo, então qual é o problema de eu fazer também? Queridos, cuidado com esta frase, porque a palavra de Deus, ela nos lembra que nós não somos todo mundo. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos nós somos pecadores e estamos afastados de Deus. Todos nós sim somos pecadores. Aí nós incluímos todo mundo é pecador. Mas Romanos 24, capítulo 3, versículo 24, ele nos lembra que pela graça de Jesus, sem exigir nada em troca, Deus nos aceitou por meio de Cristo Jesus, que nos salvou. Ou seja, Jesus, ele nos tirou do meio do todos pecaram e nos deu a salvação. Por isso estamos alegres, por isso nós podemos cantar, por isso nós não somos mais todo mundo. Depois nós vamos encontrar na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: nós somos a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Jesus não veio a este mundo para nos colocar dentro de um aquário e ali no aquário nós somos todos iguais. Não, Jesus, ele nos salvou, nos redimiu e nos perdoou para que neste mundo nós sejamos o diferencial. Nós sejamos aqueles que levamos luz. Jesus, ele é tão claro quando ele diz: vocês são a luz do mundo, o sal da terra, o fermento na massa, o grão de mostarda. Nós somos o bom samaritano. Nós somos o filho pródigo que voltou para os braços do Pai. Nós somos a ovelha perdida que encontrou o resgate do amor de Deus. Nós somos aqueles os quais Jesus diz que os teus pecados estão perdoados, por isso vai e não peque mais. Ou seja, queridos, eu e você, cristãos, não podemos usar a palavra todo mundo, porque Cristo nos chamou para sermos diferentes do mundo e fazermos a diferença no mundo. Mas talvez você esteja pensando assim: ah, pastora, mas
a minha família só é assim ou eu só sou assim por causa do fulano. Assim como o culpado do pecado, ora era Adão, depois foi a Eva, depois foi a serpente, independente de quem é o culpado, toda a família sofre e vem sofrendo ainda hoje. Quando uma pessoa da família decide se afastar de Deus, toda a família acaba sofrendo. Mas sabem o que eu acho muito bonito da palavra de Deus? É que quando Deus olha para Adão e Eva e ele reconhece que eles haviam pecado, porque qual é o motivo de alguém se esconder de Deus se não é porque fez algo errado? Então, quando ele chega até o jardim, ele não pergunta, porque Deus já sabia, né, gente? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, ele já sabia que eles haviam cometido pecado. E ele pergunta o quê? De quem é a culpa? Quem é o responsável por isso? Bem pelo contrário, sabe o que Deus diz quando ele chega e ele não encontra Adão e Eva? Ele pergunta, onde vocês estão? Olha que lindo que Deus nos mostra. Deus nos mostra que Ele não é um Deus de juízo, de condenação, até porque o próprio Jesus também nos lembra isso em sua palavra, em João 12, versículo 47, que eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Ou seja, Deus não veio perguntar quem é o culpado pela sua família estar desse jeito. Deus não veio pedir quem é o responsável por você ser infeliz na vida. Ele quer saber aonde você está, o quão distante você foi parar do Criador, o quão distante está a sua família do propósito de Deus. É isso que Ele quer saber. Ele não quer saber quem é o culpado pela sua família estar como está. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, Ele disse, Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Queridos, eu creio que eu e você precisamos repensar o ser família. Eu ouvi uma pessoa dizendo que ela se apaixonou pela família do seu marido, pois naquela família tinha quadros espalhados com versículos bíblicos, e aquela família, ela lia a Bíblia, e ela fazia devoção, e ela se encantou com aquela família. Outra vez ouvi uma história onde uma adolescente visitou então a casa da sua amiga, pernoitou lá, e de manhã, quando eles estavam sentados à mesa tomando café, a adolescente estava com uma cara de dúvida e ela pergunta, vocês sempre são assim? E a família pensou, sempre assim o quê? Ou sempre assim como? E a adolescente disse, vocês sempre são assim? Vocês não brigam? Vocês não se xingam? Vocês oram todas as vezes que sentam à mesa? E a família respondeu, sim, nós somos assim. Não somos perfeitos, mas somos uma família segundo o coração de Deus. Sabe por que essa adolescente estava tão confusa e perguntou, vocês sempre são assim? É porque essa adolescente veio de um lar de brigas, de pai e mãe que usam a mesa para discutir, de pai e mãe que não oram com os seus filhos. E ela estava espantada porque a visão que ela tinha de família era essa, um lugar de briga, de discussão e de discórdia. Queridos, você já parou para pensar que a sua família, ela pode servir de luz para uma outra pessoa, para um jovem, para um outro casal? A sua família pode servir de exemplo para outras famílias. E sabem, queridos, que muitas pessoas e muitas famílias têm justamente uma dificuldade de encontrar Deus na sua família por causa das coisas que aconteceram dentro do seu lar. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada por um pai, uma pessoa que foi maltratada pelo pai ou por alguém da sua família, ela cria dentro de si um trauma da figura paterna. E essa pessoa tem uma dificuldade tremenda de chamar Deus de pai, porque ela pensa que assim como o seu pai a abandonou, ela também vai ser abandonada por aquele pai.
Assim também, outras famílias, elas crescem com essa dificuldade de se relacionar com Deus por causa dos traumas existentes na família de Deus. E quando na Bíblia a gente lê que a igreja é a família de Deus, tem gente que tem medo de ir para a igreja porque tem trauma de família. Que família é lugar de briga, é lugar de encrenca, e a igreja vai ser também esse lugar. Você está conseguindo entender o porquê ter um encontro com Deus na família é algo tão importante? Que da mesma maneira que uma pessoa que em sua família ou origem, ela vivenciou um inferno, momentos de muita dor e sofrimento, quando ela ouvir falar o tema encontrando Deus na família, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de entender que a família é algo bom. Você está entendendo, queridos? Todos nós tivemos ou temos uma família. E dentro dessa família, nós crescemos, sendo então uma família cristã, uma família religiosa ou uma família sem religião. O que seria isso e qual a diferença de ser uma família desse tipo? O que seria uma família cristã? Família cristã é aquele tipo de família que participa da vida de fé da igreja, não só apenas na sua localidade, mas também ela vive a igreja no seu dia a dia, ela tem leitura da palavra em sua casa, a família ora junto, elas têm momentos de devoção juntos, e que não apenas lê e ouve a palavra de Deus, mas que pratica os seus ensinamentos. Seria uma família que está em constante crescimento e amadurecimento. A família, então, religiosa, são aquele tipo de família que vão para a igreja, que gostam de ir para a igreja, mas que, contudo, é uma tradição. Talvez sejam até essas famílias que estão mais sentindo falta dos cultos, porque vão por tradição, que gostam de participar e até se envolvem com as atividades da igreja, desde que cada coisa fica separada. Aquilo que é dito na igreja é uma coisa e aquilo que eu vivo no meu dia a dia é outra coisa. Aonde a prática da oração, a prática da leitura da palavra, a prática do perdão, do amor ao próximo, ela não aparece no dia a dia, mas ela aparece em cada domingo em que nós então vamos para a igreja para celebrar o culto lá. Essa é uma família que não cresce e não amadurece espiritualmente. E a família sem religião, então, são aquelas famílias que, por algum motivo, se traumatizaram com a igreja, com a religião, com as pessoas da igreja, ou até mesmo alguém que se frustrou com o próprio Deus. Por isso acredita que não precisa, então, de um lugar para se encontrar com Deus. Pessoas que não conseguem aceitar que dentro da igreja tem pessoas falhas e pecadoras, e com isso resolve então se excluir da igreja, porque acha que não faz parte deste lugar de gente hipócrita, que é o que muitas vezes a gente ouve de pessoas que não frequentam igrejas. São pessoas que acham que podem viver sem Deus, que são felizes assim, que Deus as ama, que não precisa da Bíblia, muito menos de Jesus, mas Deus mora em seu coração e isto é o suficiente. Ele me ama e me aceita como sou, independente do que eu faço ou não faço com a sua palavra. Ou seja, eu e você fomos criados e olhamos para essa história de família e procuramos encontrar qual é o tipo de família do qual eu cresci. Porque a maneira da qual foi a família que eu cresci está me influenciando ainda hoje para não conseguir encontrar Deus. E nesse tempo agora, eu e você estamos sendo convidados a encontrar Deus na família. Por isso é um desafio para mim e para você repensar o tipo de família que nós somos. Qual é o propósito da nossa família existir? Qual é o propósito? As Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, em Gênesis, é muito claro quando ele nos diz que a família foi criada para refletir Deus.
Ou seja, para aquelas pessoas que não conseguem ter um encontro com Deus, ela vai olhar para a minha família e vai se encontrar com Deus através de mim, através da minha família. Eu e você somos a imagem e semelhança do Criador. Assim como os nossos filhos, quando olham para os nossos filhos e dizem: o Felipe é a cara da mãe, a Sofia é a cara do pai, significa que eles são a imagem e semelhança dos seus pais de origem. Mas Deus, Ele nos desafia a sermos a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, se você faz parte de uma família cristã, uma família amável, uma família saudável, que lê, que ouve a palavra de Deus, que pratica o que a palavra nos ensina, você já sentiu o aroma do paraíso. Se você já viveu ou vive em um lar que é problemático, que é cheio de confusão, que é dividido, cheio de pecado, de desobediência, aonde a palavra todo mundo faz parte do dia a dia, você já está vivendo um pouco do cheiro do inferno. Como é que nós podemos ter um encontro com Deus e entender os planos de Deus para a família em um lugar que é um lugar de intimidade e alegria, mas está sendo um lugar de isolamento e de dor? Um lugar que deveria de ser um pouquinho do paraíso, em vez disso, está se tornando um inferno. Queridos, o meu casamento, a minha família, o teu casamento, a tua família, são os primeiros e mais importantes contextos nos quais eu e você somos chamados a sermos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, dentro da nossa família, é tão difícil nós apresentarmos a nossa fé. Sabe por quê? Porque ali as pessoas nos conhecem. Só que é ali que as pessoas vão poder ver o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Eles serão os primeiros a sentir na pele o que Jesus pode transformar. Queridos, não existe lugar aonde verdadeiramente Jesus passou que não houve transformação. E essa transformação pode acontecer na sua família, na sua história. Nós somos uma família cristã no mundo, que refletimos a imagem do Criador. Lá na sua família, a primeira pessoa que deveria de puxar a frente para a família ser assim são os pais. O pai e a mãe são os principais responsáveis por alimentar, por ajudar, por fortalecer a fé dos filhos. Mas talvez na sua família os seus pais estão negligenciando essa tarefa. Então comece por você, filho. Jovem, adolescente, começa você mostrando a diferença que Jesus fez na sua vida. Vai ser fácil? Não. Mas onde Jesus verdadeiramente passa, o milagre acontece. Começa por você. Não espera o culpado. Não fica jogando a culpa para os outros. Começa você a ser aquele que vai voltar a trazer a sua família para o propósito do qual Deus nos criou. Talvez os nossos filhos jovens e adolescentes, eles possam olhar para a nossa família que é cristã, que ora junto, mas não levar muito a sério o que os seus pais falam. Por isso eu reafirmo a vocês, pais, continuem amando a Deus acima de todas as coisas, sendo um reflexo do Criador dentro do seu lar. Porque é impossível que esses filhos não vão levar uma marca para a sua vida. Esses dias eu estava conversando com uma família do qual estava passando por problemas. E essa família que estava com problemas começou a fazer uma retrospectiva. E a mulher da casa, ela disse assim: olha, na minha família, dos meus pais, eles liam a Bíblia, eles faziam oração, eles tinham um momento de devoção juntos com nós. Mas depois que eu casei, eu não pratiquei nada daquilo que os meus pais faziam. E eu perguntei: por que você parou de fazer isso? E ela disse: não sei. E acreditem, queridos, essa família voltou a fazer as coisas que eles haviam aprendido dos pais. E querem saber? A família está muito bem.
Estão entendendo, queridos? Talvez alguns de nós fomos criados dentro de uma família dos quais os pais não se importaram com isso. Não se importaram em nos ensinar princípios. Não se importaram o quão marcantes seriam as nossas vidas, as atitudes que eles tiveram conosco. E por vezes também você sentiu que Deus também não se importava contigo. Por isso, quero reafirmar, você pode ser diferente. Você conhece a história de José? Uma geração de famílias que cometiam os mesmos pecados. Começou com Abraão, que seguiu com seu filho Isaque, que seguiu com o seu filho Jacó, que seguiu com os filhos de Jacó, contudo, José, o último filho de Jacó, resolveu ser diferente. Queridos, eu e você somos convidados a encontrar Deus na família. Mas nós precisamos entender qual é o propósito da nossa família existir. Qual é o propósito? A nossa família foi criada para refletir a imagem e semelhança do Criador. Meu desejo é que você possa encontrar Deus na sua família, que você possa reavaliar o seu histórico familiar, não buscar culpados, mas buscar aonde encontramos Jesus para trazê-lo para dentro do nosso lar. Queridos, que o nosso Deus possa encontrar neste domingo a porta da sua casa aberta, não organizada, nem limpa, nem arrumada, mas que você possa abrir essa casa e deixar o Criador entrar e te mostrar o que é ser uma família segundo o coração de Deus. Deixa Ele arrumar essa bagunça, deixa Ele perdoar esses pecados, deixa Ele sarar essa ferida, deixa Ele começar essa história de novo. É tarde? Não, nunca é tarde para encontrar Deus na família. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te ajude para que você encontre Deus na família. Vamos juntos encerrar ainda esse tempo cantando um hino que é uma declaração, dizendo: Senhor, eu quero louvar-te, eu quero amar-te, eu quero servir mais e mais. Que nossa família seja um lugar de amar a Deus, de louvar a Deus, de servir a Deus. Um bom domingo a todos vocês. Amém. Sempre mais e mais quero louvar.
estamos encerrando mais este nosso culto online, na certeza de que Deus falou ao teu coração, na certeza de que a sua família vai ser diferente. Mas quero dizer algo para você: reformar uma família, reconstruir uma história, não é algo muito fácil, é algo que demora tempo e cada família é diferente uma da outra. Por isso não desista, não desista. Quando você começa uma reforma na sua casa, você pensa: aonde eu coloquei a minha cabeça? Não devia ter começado. Olha que bagunça, olha que sujeira. Mas depois que tudo está pronto, você diz: por que eu não reformei antes? É ou não é? Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te ajude nessa reforma, no repensar a família, e que você possa ter um encontro com Deus na sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Bom domingo, bom dia, abençoada semana e um lindo recomeçar para a sua família.